Graça e paz em nome de Jesus. Na sequência dos estudos na série Evangelhos, hoje estudaremos João 3, do verso 1 ao 21, um dos textos fundamentais que apresenta a doutrina da salvação. O contexto é a visita que fez Nicodemos a Jesus. Diz-nos o texto que havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Qual a razão desse homem ter ido ao encontro de Jesus à noite? Vergonha? Medo? Privacidade? Não querer se comprometer com os demais colegas de sinédrio, que já se mostravam não crer em Jesus como Messias? Qualquer que seja a razão, o importante é que ele foi ter com Jesus e lá ouviu palavras de vida eterna. É significativo o fato dele ter reconhecido Jesus como Rabi, como mestre. Nicodemos também era um mestre, versado na lei de Moisés e nas tradições dos anciãos. No entanto, ele disse que Jesus era mais do que ele. És mestre vindo da parte de Deus. Os sinais que Jesus fazia para Nicodemos mostrava que Deus estava com ele. Observamos também que a colocação feita por Nicodemos, Jesus logo percebeu a sua intenção. Por isso, respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 3. Pela primeira vez se ouvia a respeito da necessidade de nascer de novo. Mas o que viria a ser isto? Surpreendido, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Verso 4. Esta foi a pergunta feita por um mestre, doutor da lei. Porém, não é estranha para nós que conhecemos a linguagem do Novo Testamento, mas para o homem natural é muito estranha. E nós não temos receio de dizer que qualquer um pensaria e perguntaria exatamente isto que Nicodemos perguntou. A resposta do Senhor, no entanto, foi muito esclarecedora. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Versos 5 a 7. O nascimento da água faz lembrar o batismo, e este representa o perdão dos pecados, a purificação das impurezas da carne. O nascimento do Espírito aponta para a regeneração, para a vida nova com Deus. Portanto, Jesus estava falando em arrependimento dos pecados. Estava falando em fé na pessoa de Cristo, o Redentor enviado por Deus ao mundo. Este é o nascimento do Espírito, o novo nascimento. Se não crer que Jesus deu a vida para perdão dos seus pecados e reconciliação com o Pai, ninguém é salvo. Assim, pois, é preciso nascer de novo, não biologicamente, mas espiritualmente. Jesus então usa a figura do vento para explicar a nova vida do cristão. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Verso 8. Ou seja, não vemos, não percebemos a vida sendo transformada na hora, mas cremos que ela está. E daqui a pouco
veremos os frutos visíveis dessa transformação aparecendo na vida. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? O que Jesus ensina é que o que é nascido de novo está nas mãos de Deus. Não mais ele tem domínio sobre si. Toda a sua vida pertence a Deus. Sua mente pensa os pensamentos de Deus. Sua boca fala as palavras de Deus. Suas mãos fazem a obra de Deus. Seus pés caminham no caminho de Deus. Este é o surgimento de uma nova criatura. Jesus então chama Nicodemos à razão. Em verdade te digo, que nós sabemos o que dizemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes? Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Versos 11 e 12. Ele e seus companheiros de Sinédrio conheciam a letra, mas não o espírito da palavra do Senhor. O que faltava para eles não era mais conhecimento, nem provas de quem era Jesus, mas vontade, disposição de fé para crer em Deus e discernimento nos escritos proféticos. Jesus então fala claramente: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E o modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Versos 13 a 15. Aqui o mestre se declara ao fariseu, dizendo que ele era o Cristo, o Filho do Homem, Deus que se fez carne. A passagem da serpente no deserto, Números 21, figurava a pessoa do Salvador, dando a sua vida pelos homens. Quem olha para ele e crê nele, este tem a vida eterna. Jesus Cristo é o único meio de salvação. Outro destaque, verso 16. Aqui temos o resumo de todo o Evangelho. Primeiro fala do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Segundo, aponta para o sacrifício de Cristo, que deu o seu Filho unigênito. Jesus é o único Filho que procede do Pai, o enviado ao mundo para fazer a obra da redenção. Terceiro, porque estabelece a maneira de ser salvo, ou seja, a fé em Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer, portanto, é aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz para perdão dos pecados e reconciliação com Deus. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 17. Este foi o propósito da primeira vinda de Jesus ao mundo, salvar o homem perdido. E esta é a vontade de Deus. Conforme Paulo diz em 1 Timóteo 2,4, ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Verso 18 revela a implicação da decisão do homem ao convite da graça. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Como acontece esse julgamento? Versos 19 a 21 respondem: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus é a luz da vida, a luz do mundo. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Já quem pratica a verdade, ou seja, quem obedece à verdade da palavra, esse se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, é o Salvador dos homens.
Não adianta ser religioso ou mestre das escrituras.